Olá, boa tarde. O Notícias Companhia está chegando para toda a Baixada Santista aqui pela TV Unisantos, TV Brasil, né? Lembrando, o canal 12NET 40 UHF. E você que tem enviado o e-mail, sugestões de pauta e mesmo até com relação às nossas práticas de programas aqui falando sobre o assunto de hoje, esportes, fique tranquilo, nós vamos responder, até porque algumas questões, né, estão sendo colocadas com a nossa rede, né, com a TV Brasil, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas nós vamos trazer esses efeitos de matéria aqui para a Baixada também, né? Então, sinta-se à vontade, fique conosco. Quando a gente fala que iremos falar de esporte, você traz pessoas que conheçam do esporte. Esse conhece do esporte e, além do que, militou muitos anos, ainda milita, na verdade, né? Não como atleta, mas como um gestor de esporte. Paulo Miyashiro, um prazer em recebê-lo aqui no Notícias Companhia mais uma vez, como presidente da FUPS, mas quem é atleta jamais deixa de ser atleta, né, Paulinho? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde a todos aí. Poder falar um pouquinho de esporte aí. E hoje estou à frente da Fundação Pro Esporte de Santos, que cuida do esporte de alto rendimento da cidade. Estamos agora em Jogos Abertos do interior em Bauru. A delegação já começou hoje a competir. O handebol feminino acabou de vencer Mogi das Cruzes, um jogo que venceu por 2 bolas. Perdemos no vôlei, mas esse é os jogos. Então começou agora até dia 29. O Santos estará presente nos Jogos Abertos. E não tem jeito, assim, para haver um vencedor tem que ter um perdedor. É claro que a gente consegue ganhar sempre, mas não dá sempre para ganhar. Lembrando que os Jogos Abertos, eles têm uma iniciação importante, movimento o Estado, então é muitas equipes que participam. A gente sabe que Santos tem essa questão da vocação do esporte, a preparação, mas quando você fala em resultados e alto rendimento, passa por isso. Nem sempre você, às vezes você pode ter até uma boa equipe, se não tiver num bom dia, você não consegue vencer a sua partida na sua modalidade. Paulo, esse trabalho que é preparar as equipes, que é estruturar o esporte, Santos é um celeiro, né, de grandes atletas em várias modalidades. Recentemente estivemos aqui gravando, inclusive, um programa com o secretário Sidão, ele dizendo da importância que tem Santos, porém a gente sabe que não é da noite para o dia. Tem que ser plantada a semente e regada para colher frutos. Os Jogos Abertos são uma boa vitrine para fazer, para ter uma medida do que é o trabalho? Exatamente. Jogos Abertos sempre teve a fama de ser onde é que revela o talento, né, da Baixada e do interior, e ainda manter essa essência, né? Não tem mais a categoria sub-21, então na verdade, quando eu falei do vôlei feminino, nosso vôlei feminino jogou com um time adulto, que joga liga time principal. Exato. Então esse intercâmbio também, essa experiência de jogar com um time adulto também é muito importante. E é daí que saem os talentos, né? Não só, né? A gente fala só de Santos, que sempre foi uma cidade formadora, mas o estado todo de São Paulo sempre revelou talentos para o Brasil todo. Na verdade, se a gente pegar, né, as cidades que formam o nosso estado, são quase 700 cidades, são 645 cidades, municípios no estado, e a gente sabe que existem algumas que são realmente muito fortes, né? Você pegar o ABC, São Bernardo, Santo André, trabalham forte, a própria cidade de São Paulo, mas existe aquela questão também de você pegar uma equipe que muitas vezes ela é pseudamente considerada amadora, mas enfrentar uma equipe profissional, que defende, que está numa liga, num campeonato estadual, que é muito forte. Então, quer dizer, não deve haver o comprometimento da qualidade daquele trabalho. Pelo contrário, é uma medida, né? Pô, os nossos meninos, as meninas estão se preparando muito bem. Então, é por aí que vocês trabalham também. Também. Na verdade, né, a regra dos Jogos Abertos foi mudada há 2 anos atrás, Sim. Então o Santos está se adaptando. O nosso handebol feminino que venceu Mogi já está competindo no Campeonato Paulista no adulto. Mas é o que eu falei, a maioria das nossas categorias de esporte de quadra, então o voleibol masculino e feminino são sub-21, o handebol masculino também faz um trabalho no sub-21 e o basquete feminino também. Então são modalidades que nós queremos transformar em adulto, mas ela é muito bom é manter esse sub-21 forte. Aí a partir do momento que a gente sentiu que esse time ganhou um corpo legal, uma estrutura boa, a gente vai para um adulto. Não vamos para um adulto sem ter estrutura. Sim. Porque aí é um passo que você vai dar, chegar lá vai ser uma lacuna muito grande. Então é melhor manter um sub-21 muito forte, fazer um trabalho de 2, 3 anos aí, mas já pensando no adulto. Em cima do que você está falando, é até uma ótima oportunidade. Eu tive a oportunidade de conversar em algumas ocasiões com a Branca, com a Paula, com a Hortência, trazendo inclusive as mesmas aqui para a cidade. Uma outra ocasião já em São Paulo com o Oscar do basquete. Todos têm a visão de que Santos é uma cidade que deve ter sempre uma equipe ou de vôlei ou de basquete, se não as duas, ou outras modalidades, ou equipes fortes disputando os campeonatos, né? E a gente sempre passa, realmente, é o local que tem. Mas não é só querer, né, Paulo? Tem muita estrutura, tem o peso. A gente vê o que aconteceu com o futsal do Santos, trouxe o Falcão para cá, depois gerou um certo desgaste. Dá resultado, dá, mas também depende de investimento.
Exatamente, né? A gente corre atrás dessa parceria privada justamente para manter, né, esse time. Tiver um time de vôlei hoje, um time do César custa de quase 16 milhões ano. Então é um valor absurdo. Então, Santos, me fizeram uma pergunta no programa, né? Por que Bauru consegue manter um time adulto no basquete, né? Com uma tradição. Sim, Bauru, é Franca. verdade. Na verdade, essas cidades do interior, lógico, teve, né? Tem também tradições nas outras modalidades, mas foca em uma. Sim. Santos, pela essa diversidade de modalidades, tem várias. Então, a gente tem umas tradições no vôlei, no Sim. basquete, no futsal, Natação. né? Natação, ciclismo. Então, na verdade, a fundação, né, sempre visa um todo, né, reforçar a equipe, então tem que dar um pouco para cada. Seria até desleal você focar em um só. Exatamente. Não seria nem correto, né? Exatamente. E você colocou bem, você pega uma cidade como Bauru, um grande abraço a todos os bauruenses, né? Mas ela não tem, se a gente for levantar, uma tradição tão extensa, tão grande, né? Exato. Sem contar o futebol. Se a gente falar que a gente está aqui na cidade, tem um dos maiores times da história do futebol mundial, onde passou o Rei Pelé. Com todo o respeito, lá você vai ter o Noroeste de Bauru. Então, não dá para nortear da mesma forma. Porém, merecem parabéns por conseguirem. Não há demérito, pelo contrário, existe um mérito muito grande. Tem cidades pequenas do estado de São Paulo, às vezes você tem uma população de 40, 50, 60 mil pessoas, mas tem uma equipe lá disputando um torneio, um campeonato estadual. A gente sabe a luta que é para fazê-lo. Mas Santos, a gente percebe, tem essa questão, até o primórdio, né, da cidade de Santos é de revelar atletas em várias modalidades. Mas, por exemplo, a Fundação Pro Esporte, ela tem como sua finalidade maior, não apenas, né, a manutenção, mas a revelação e que esse atleta consiga se manter como um atleta paralelamente ao estudo. Uns conseguem estudar e até trabalharem, né, mas é uma coisa mais... Esse é o mal que o Brasil ainda tem que lutar, né? Que é a questão do atleta não poder se dedicar exclusivamente ao esporte. Na verdade, quando a gente fala que o funil é bem estreito, o atleta consegue viver bem no esporte, né? De repente, o atleta, através do esporte, o atleta consegue um estudo, né? A gente passa essa importância, principalmente são atletas novos aqui de Santos. O esporte provê uma bolsa de estudo numa faculdade. É isso que a gente corre atrás. A gente também fechamos parcerias tanto com a Unisanto, com a Unimes e agora também com a Unip de São Paulo. Também conseguimos bolsa de estudo para os nossos atletas. A gente passa essa importância, né, para ele. O que é um retorno. É um retorno. Amanhã, às vezes, a gente mantém um atleta aqui porque a gente, além da estrutura, a gente fala de quadra, de campeonato, tudo, ele com uma bolsa de estudo. Então, ele já sai daqui formado com uma faculdade, com uma profissão. Então é muito importante o atleta ter essa mentalidade, né? Que o esporte, querendo ou não, é uma carreira que acaba. Exato. A gente fala assim, carreira curta, mas não é que a carreira seja curta, né, Paulo? Você pode falar melhor do que eu, mas é que você tem um prazo, né? Na questão física, que você vai ter rendimento. Que esporte, seja qualquer um, é rendimento. É rendimento, na verdade, a partir do momento que esse rendimento começa a cair, o seu corpo já não começa a corresponder. Eu sou fascinado por esporte, eu vou dar um exemplo para você. Eu mandar um grande abraço ao nosso querido Hernandes Caires, da TV Tribuna, né, o Eduardo Silva, toda a equipe. A gente teve a oportunidade, a primazia, até eu me recordo uma ocasião, Armando Barcelos, dizendo o seguinte: vocês são malucos, vocês conseguem transmitir triatlo em rádio, né? E nós fazíamos isso, durante muitos anos nós fizemos, né? Aqui em Santos, pela rádio CBN Tribuna, que nos honrou muito fazendo, né? E até uma ocasião fora mesmo. E a gente percebe também o que esses atletas se dedicam. Porque quem pratica triatlon, nadar, correr e você ter a prova, né, como algo que você tem que se manter bem, são 3 provas. Você vai correr, você vai nadar e você vai andar de bicicleta. Se não estiver bem preparado, não consegue, né, Paulo? Não consegue. Na verdade, competir é o mais fácil. O duro é treinar. Exato. Você conciliar o seu tempo com a sua vida social ou trabalho e ainda continuar treinando, né? Na época que eu, graças a Deus, pude fazer o triatlo da minha profissão, da minha vida, que eu falo, né? Quantos anos foram? Só de triatlo foram 16, fora a natação. Então, praticamente a vida toda fazendo esporte, né? E você teve esse paralelo saudável e sadio, para quem não se recorda, né? Apesar dele ser novo. O Paulo tem quantos anos, Paulo? 38. 30, quer dizer, novo. O Paulo, todo atleta tem uma categoria, né, que ele vai melhor. Um vai na natação, o outro vai... O Paulo era muito na natação. Então, o Paulo compensava uma deficiência que o outro tivesse e fazia os outros correr atrás dele, né? Nadava bem. Então, a gente percebia, por exemplo, o argentino Oscar Galindes, né, que na verdade virou mais brasileiro que argentino, que vivia aqui na nossa região. Não sei se ainda vive, né? Vive então, ele dizia, tem que prestar atenção, porque se atrasar muito, a natação vai na frente e eu dando. Então, quer dizer, é uma compensação. Agora, a gente percebe, o Brasil avançou em muitos aspectos.
Porém, em outros, no esporte, a gente ainda tem que raciocinar de maneira diferente. Vamos lá. Investimos pesadamente em estádios, arenas. Algumas muito úteis, outras nem tanto. Vamos ser os donos, né? Os organizadores, daqui a 2 anos, um pouco menos, um ano e meio, dos Jogos Olímpicos, que para mim, junto com a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo eu gosto muito de futebol, mas o visual, a plástica da Olimpíada é fantástica, né? É um negócio que reúne, não dá para colocar todos os esportes, mas lá uma grande parte. O Brasil está se preparando de forma adequada, Paulo, pela tua visão? Eu acho que tem algumas modalidades que são chaves, né? Mas, na verdade, o ciclo olímpico não se faz em 4 anos, né? Na verdade, toda essa base, toda essa renovação, um campeonato que você fala a nível mundial, nível olímpico, que acontece de 4 em 4, é um trabalho a longo prazo. Então, o Brasil agora aumentou os investimentos, mas, né, em termos de resultado, vai ser uma incógnita chegar no Rio aí. Eu sei que algumas modalidades estão muito bem, porque a gente vê pelo nível do Mundial. Sim. Nos mundiais aí, as modalidades já estão se destacando. Mas, Olimpíada é Olimpíada, né? Eu acompanhava dias atrás uma matéria a respeito da Vila Olímpica. Muito bonito, a estrutura é muito bacana, legal, tem que ter essa estrutura mesmo. Porém, é aquela história, né? Eu preparo o salão, mando fazer o bolo, na hora de cortar esse bolo, eu corto para os outros, né? Porque eu mesmo não vou ter muito o que comemorar. Claro que o Brasil é um país novo nisso aí, mas a gente percebeu que avançou a China em termos de esporte, o que ela investiu. Os Estados Unidos, a gente até não precisa nem falar o que eles têm de resultados. A Rússia, anteriormente nós tínhamos a União Soviética, mas virou Rússia, virou da mesma forma, com grande potencial. Então o Brasil precisa seguir. Porque no Brasil o sujeito ele vive meio assim. Primeiro tem que conquistar alguma coisa, normalmente com o patrocínio, né? Que é o pai ajudando a família, para ter a resposta. Mas vamos fazer assim, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, vamos falar bastante do esporte de Santos, vamos falar um pouquinho mais também Jogos Olímpicos, vamos falar um pouquinho dessa estrutura que a FUPS oferece, dessa vocação que tem a cidade de Santos, que é um sonho da cidade de Santos, inclusive, cada vez crescer mais. A gente sabe que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa tensiona, Sidão, quando ele vem, ele é grande, mas a gente cutuca ele para ele soltar as informações. O Paulo vai ter que fazer a mesma coisa, né? Ele diz das vontades, né? Um sonho que o prefeito tem e gostaria de ter uma pista de atletismo, mas não há área suficiente na cidade. Mas, de repente, a gente consegue dar um jeito. Quando o Sidão for dar um jeito, tem alguma coisa. Então, tem sempre uma vontade, né? E é legal, né? É legal porque a gente sabe que existe a preocupação. Existe uma coluna, né, para que você possa montar. Não dá para pensar numa cidade só em asfalto, ou só. Você tem um pilar, e esse pilar você vai montando. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já aqui pela TV Unisantos, TV Brasil, canal 12NET, 40 UHF, para toda a Baixada Santista. Volto já. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. MC Marmoraria.
Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria, Rua Capitão Moura Guiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724, em São Vicente. Telefone 3567-1277. Já estamos de volta aqui com o Notícia e Companhia, recebendo o presidente da Fundação Pro Esporte, Paulo Miyashiro, né? Ele que está aqui nos falando um pouquinho desse trabalho, jogos abertos em Bauru, o que a cidade também vem se preparando, o incentivo que o esporte devidamente recebe. É claro que a gente sabe que o brasileiro, qualquer um, cobra muito, né, Paulo? Sempre a gente quer ganhar, ninguém quer ficar para trás. E depois do trauma da Copa do Mundo, ninguém quer saber qualquer coisa e fala assim, vamos jogar não, futebol não. Eu quero ver natação, vôlei, basquete. Se tiver ping-pong eu vou lá acompanhar, né, que é tênis de mesa. Mas futebol eu tô de folga. Por quê? Porque criou-se, né? E eu penso assim também, mas não é por conta do resultado. Eu acho que no Brasil se investe muito só no futebol. Nós estamos aí com arenas maravilhosas que eu citei, por exemplo. Para o orgulho do brasileiro, hoje a arena mais moderna, né, que nós temos na América Latina é a Arena do Palmeiras, né, que é o Allianz Parque. Maravilhoso, inclusive até recomendado pela FIFA, e houve uma carta por que não fez parte da Copa do Mundo, porque não estava pronta e nós tínhamos muitos estádios. Mas, por exemplo, a Arena de Manaus vai servir para quê? Para nada. Então, quer dizer, se investiu muito ali, poderia ter sido pensado o quê? Menos estádios, porque a FIFA exigiu 10, nós fizemos 12. E ao invés de uma arena em Manaus, por que não um centro olímpico? Para se formar atletas de várias modalidades. Eu acredito, Paulo, não sei, quero ouvir a sua opinião, inclusive a respeito do seguinte, são as cidades que formam os atletas, que vão fortalecer equipes estaduais e, consequentemente, equipes nacionais. Não deve haver, eu não sei qual é o planejamento hoje, o governo federal não deveria intensificar investimentos nas cidades e municípios para que essa gestão, inclusive de educação que você disse, com bolsas, que o garoto, a menina vão praticar uma modalidade, ele tendo uma formação acadêmica, poxa, além de praticar, se der um bom atleta, opa, ótimo, mas ele também vai ter a formação.
Se não der, ele não perdeu o tempo dele. Ele cuidou da saúde, praticou uma atividade e formou-se. Exatamente, é o que a gente pensa, né? Por isso que a gente passa essa importância dos estudos, né? Para essa garotada que está começando. E quando você falou das arenas, eu vi uma reportagem de um campeonato, final do campeonato, acho que Mato Grossense, Amazonense, 3.000 pessoas, né? Como é que constrói um estádio, um elefante branco, a gente assim falando, né? No meio do nada. Vai virar uma arena multiusos. Tomara que vire e dá para utilizar aquilo. Senão vai ficar abandonado. E a manutenção é cara, né? Exato, esse é o ponto. A manutenção é extremamente cara. Vale lembrar que dependendo do local, nem a arena multiuso pode virar. A da Amazônia, por exemplo, é muito difícil você deslocar grandes eventos para um local como esse. A Arena Pantanal está sendo utilizada, porém, nós devemos ter preparado uma outra visão. Como eu citei, nós fizemos 12 arenas, podíamos ter feito só 10. Com o investimento de 2, o Brasil carece. É que nem o exemplo que eu citei da Alemanha do futebol. Paulo, a seleção brasileira tem quantos centros de treinamento no Brasil? Tem um só, que é a Granja Comari. Você sabe quantas tem a seleção da Alemanha? Não. Tem 25. Cada clube da Bundesliga, isso eu estou te falando a grosso modo, é um centro de treinamento oficializado pela federação. Eles recebem investimento do governo, acompanhamento. Bom, o Paulo Miyashiro vai ser o encarregado do centro de treinamento lá do Bayern. Por quê? Todos eles vão ter um gerenciamento, um acompanhamento, pronto. O Paulo liga lá para o presidente da Bundesliga dizendo o seguinte, da Federação Alemã de Futebol, tem um lateral bom aqui direito, tem um bom meio campo. Aí o outro, tá, competente observador como o Paulo, vai dizer, ó, aqui no Fenerbahçe, por exemplo, não é o caso, vamos pegar times alemão, aí pronto, vai dizer, ó, tem um centroavante, e aí você vai formando o quê? A seleção. Foi um trabalho da seleção da Alemanha, que depois veio aqui e nos deu o banho, mas eles construíram a hospedagem deles, o centro de treinamento deles, o hotel, e doaram tudo. Então, quer dizer, esse planejamento, eu acho que a gente tem que tirar como lição de bom planejamento, né, Paulo? Exatamente, né? Na verdade, nada é por acaso, né? Exato. Já era considerada a favorita justamente pela essa estrutura. Esse time já cresceu junto. Essa base que joga no Bayern de Munique é uma base que não veio do nada. Ela veio com uma estrutura do país todo, já foi montando, já foi direcionada para jogar junto. Então, é o que a gente fala, né? Sem planejamento, você vai contar com a sorte, né? Então, ela veio, na Copa passada ela já foi apontada e acabou perdendo na semi, né? Que ela acabou perdendo. E nessa daí ela veio com a gente pega os jogadores aí, né? Ozzy, o Götze, o Miller, né? São todos jogadores novos, mas já com uma experiência enorme. Então e não por acaso que na categoria que sub-19 também foram campeões mundiais, né? Então quer dizer que o trabalho começa a manifestar-se com rendimento e com o que tem de melhor. Voltando para a nossa realidade aqui no nosso país, quando a gente fala em Jogos Olímpicos, nós teremos, por exemplo, Santos. Santos produz aí atletas em várias categorias. Tem até uma novidade, né? Quando a gente fala em piscina, me parece que o Rebouças vai abrigar um equipamento muito importante para a natação da cidade, consequentemente para revelar atletas. Exatamente. Está saindo uma piscina de 50 metros no Rebouças, que também vai ser, né, colocada como subsede, igual foi da Copa, vai ser subsede da Olimpíada. Então as seleções podem vir aqui um mês antes. Preparar-se. Exatamente, fazer toda essa aclimatação, ainda mais porque Santos tem um clima muito parecido com o Rio de Janeiro. Sim. Então Santos, Praia Grande, acho que a pista de Praia Grande também já foi. Exato. A Arena Santos, a piscina do Santa Cecília, podem ser subsedes dessas seleções. Vai lembrar que na Copa nós trouxemos aqui México, nós, quando eu digo a prefeitura, o trabalho, né? E Costa Rica, e os bons resultados das duas seleções, né? Até ambas disseram, o local muito aprazível. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu que colocaram as seleções de México e Costa Rica, vai jogar lá no Nordeste, né? Então, quer dizer, saíam daqui, voos extremamente cansativos, mas a cidade recebeu bem e a estrutura é boa. Essa é uma piscina interessante. Quando você fala em trabalho de natação, nós temos poucas piscinas, né, olímpicas na região, e quando você coloca uma piscina também de 50 metros no local que é público, não é um local fechado que há uma cobrança, você favorece que uma gama muito grande de atletas, né, para despertar a vontade de ser um nadador. Exatamente, né? Vai ser uma piscina de 50 metros, então quem nadou gosta, né? Quem nadou sabe o que é a diferença numa piscina de 50 metros, treinar numa piscina de 50. Sem dúvida.
Então vai ser, o Rebouças é um centro esportivo que tem uma procura muito grande. Você sabe qual é a profundidade dessa piscina? Não sei se ela vai ser, mas não sei, porque é um centro recreativo, centro esportivo, sim, né? porque também dependendo da profundidade, você trabalha muito com a questão de tempo, né? Vira uma piscina rápida para trabalhar. E Santos tem essa tradição, viu? Quando a gente tem o troféu, por exemplo, Maria Lenk, se você faz aqui na cidade, todos vêm para cá com uma expectativa boa, né? O Internacional de Regatas, Exato. né? José Finkel foi por anos aí, todo mundo vinha aqui com expectativa e saía, né? Muitos recordes brasileiros, até mundiais, com o Gustavo Borges, 4 por 100 e o Gustavo Borges no 100 E a gente vê um empreendimento como aquele no Rio de Janeiro, né? Que é o Centro de Piscinas do Rio de Janeiro, me foge agora. Maria Lenk também. Maria Lenk, exatamente. Com vários problemas, né? Piscinas que vazavam, piscinas que foram mal terminadas, equipamentos de uma qualidade duvidosa, e tudo tem que ser refeito. Aqueles equipamentos para a Olimpíada, você sabe que não serão usados daquela maneira, né? Principalmente pelo tamanho da arquibancada e estrutura. Na verdade, não é o modelo olímpico, só é o modelo pan-americano. Exatamente. Na verdade, já tem que ser pensado para não ter que desfazer e fazer de novo, né? Já que vai fazer, e já era um sonho ser sede. Por isso que a gente fala de investimento. Por exemplo, na questão da cidade, a gente sabe que não existem locais, espaço suficiente, mas, por exemplo, Santos conta com quadras, existe a Arena Santos. A Arena Santos tem equipamento, um espaço, Paulo, muito bom que a cidade. Inclusive, vocês agora mudaram para lá, a FUP está lá, organizando tudo isso. Dá uma organização, essa junção melhora tudo? A gente está diretamente, aquela quadra serve para uma arena multiuso, mas especificamente as nossas equipes treinam lá, né? Algumas no Rebouças, mas a maioria treina lá. Uma quadra com um piso com amortecimento nível A do Brasil, do mundo aí. Então, nossa fisioterapia com a Unifesp, a gente tem parceria com a Unisanta também, com a Unifesp está sendo atendimento lá. Temos a parceria com os médicos da Santa Casa, com o Dr. Maurício Sgarp, Maurício Zenaide e Dr. Tiago, também que atende nossos atletas lá, então faz um atendimento diferenciado dos nossos atletas. Queria até agradecer essa parceria. É bom, parabéns a eles por terem essa consciência e visão, né? O atleta é totalmente gratuito, então, e multimagem também, que dá toda essa parte de exame também, tem que agradecer também. Tudo isso é parceria que a FUPS consegue para o atleta. Nem todos os atletas têm plano de saúde, então a gente tem que correr atrás dessas estruturas justamente para o atleta, né? Além também não pode esquecer da nutrição com a Unifesp, com a Riedel e o Padovani da psicologia. Até então, porque é uma junção de fatores, né? Quando você cuida de saúde, você cuida de alimentação, não dá para fazer mais esporte, com todo respeito, o sujeito fazer, vou comer feijão, arroz em quantidade, não é assim. Não, tem que ter essa equipe multidisciplinar. Uma alimentação balanceada, tudo. Então, o atleta de alto rendimento que quer performance, tem que tem que se profissionalizar, não tem jeito, não dá para fazer. O corpo, na verdade, é um instrumento seu. Sim. Se você botar um combustível ruim ou então uma manutenção ruim do carro, o carro não vai andar. É aquela história, se você nunca participou de uma prova de triatlon, seja prova do calendário nacional ou prova internacional, um dia antes você comeu uma feijoada, não, né? Nem pensar. Senão você não corria, né, Paulo? Não saía do lugar. Exatamente. Tá? E assim, tem gente que acha que o atleta é uma máquina, e não é. Não é. A máquina você pode substituir peças, o atleta não, ele tem que fazer a manutenção do corpo dele com o quê? Dormindo bem. Quantos amigos seus, sem falar nome, senão vão ficar bravos contigo, hein? Iam pra balada e você fala, não, eu tenho que dormir cedo porque amanhã eu tenho que treinar ou eu tenho uma prova. Não, mas isso vai, o atleta que tem essa cabeça... Você abdica, né? Já é automático, na verdade. O cara, quando põe um objetivo, o cara sabe que... Eu posso falar, né, de vários batizados, casamentos de família, aniversários, eu não fui. Não foi. Tanto que eu estava viajando, ou então que eu estava aqui, eu estava no período de competição, pré-competição, que eu sabia que se eu fosse a dormir tarde... Você teve a oportunidade de disputar uma Olimpíada? Fui para 2004 em Atenas, né? Foi um objetivo que eu botei e, graças a Deus, consegui alcançar a Olimpíada de... E é assim, as pessoas também têm que entender, se às vezes você não consegue ser o campeão daquela prova, só o fato de você ter ido e ter feito uma boa prova até, é uma vitória. Conta nos dedos os atletas que podem dizer, fui uma Olimpíada, ou tive uma carreira assim. Então, eu sempre... Porque é aquela história de falar assim, se não vencer, não. Eu acho que vencer todo mundo quer. Em qualquer atividade da vida. Você não vai encontrar nenhuma atividade, não. Eu quero ser o perdedor. Até eu acho um pouco grosseiro, até. Eu sei que é polêmico mesmo, mas o Nelson Piquet, quando perguntaram para ele assim, o que você acha do vice-campeão? Ele virou e falou assim, eu acho o primeiro perdedor. Eu não posso classificar isso dessa maneira. Porque senão você desqualifica.
Numa prova, Paulinho, numa prova que você participava, quantos atletas participavam? Muitos atletas. Vamos pegar aqui uma prova, você vai dizer, tem 100 atletas. Se você for o segundo, caramba, você foi o segundo, você perdeu para alguém, um cara está um pouquinho melhor preparado que você, ou naquele dia, um erro que você tenha cometido. Não dá para jogar esse trabalho como o primeiro perdedor. Não. Você concorda comigo? Concordo, lógico. Isso desmotiva até um jovem a ingressar no esporte. Não, na verdade, assim, quem faz é o que eu falo para os atletas, tento passar o esporte está aí, né? Na verdade, tem que ter um vencedor, o segundo, terceiro, quarto. Todo mundo tem que encarar o resultado, cada um sente de um jeito. Hoje você for segundo, amanhã você pode ser o primeiro. Exatamente. Toda a prova você tem que tomar como lição. Você pegar os pontos negativos, o que você errou, o que você pode melhorar, justamente se você tivesse adversário de novo, onde é que você pode superá-lo. Então você tem que fazer todo esse feedback para saber onde é que você pode mudar e melhorar. E você senta com o seu treinador, analisa o seguinte, onde foi que eu errei e onde foi que ele foi melhor. Você tenta justamente superá-lo. E muitas vezes, até o mesmo que ganha, ele comete uma falha. Só que ele cometeu uma falha menor que a sua. Exatamente. E aí ele consegue ser o vencedor. Por isso é importante, né? A gente ter essa visão. Vou a mais um intervalo, tomar aquela minha aguinha e volto já aqui com o Paulo Miyashiro, presidente da Fundação Pro Esporte, aqui da cidade de Santos. Não sai daí. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moura Guiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-3083. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia?
Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. Já estamos de volta aqui com Notícias e Companhia, terceiro bloco, com o Paulo Miyashiro. E a gente está falando bastante coisa, que até intervalo tem umas coisas que eu não posso falar no ar, né? Se falar no ar aqui durante o programa, a gente cai aqui. Mas é bacana, o esporte é uma atividade das mais saudáveis. Eu costumo dizer, né, que esse pilar de esporte e educação, vejo o exemplo dos Estados Unidos como outros, né? A gente ainda está longe, Paulo, disso. Santos é uma cidade que procura se aproximar ao máximo disso, né? Que é a educação, é o esporte, e a gente percebe que produz bons atletas. Então você perceba, por exemplo, você foi triatleta, mas você tem uma formação. Sim, fiz faculdade de Direito na Unimes, graças ao esporte tinha bolsa. E também fiz educação física, acabei na Unimes também. Então, normalmente, todo atleta que a gente tem aqui, que consegue ter bom rendimento, você percebe que todos têm uma formação acadêmica. Se vão seguir, é uma outra história. Mas essa formação ajuda muito no intelectual. Por exemplo, hoje você tem uma atividade extremamente importante. Você preside uma fundação para o esporte, mas você tem conhecimento do esporte e tem uma formação acadêmica que te dá sustentação de raciocínio. Você senta à mesa com qualquer dirigente, pode negociar. Isso. Agora, se você pegar com todo respeito o atleta que não foi bem formado, não tem uma formação, ele não sabe nem se pronunciar, nem tem um raciocínio devido, ele não vai poder ser um gestor de esporte. E essa é uma falha que o Brasil ainda está um pouco distante, mas é formar os novos gestores, né, Paulo? E, normalmente, tentar produzir essas pessoas que também vêm do esporte, não só do esporte. Me recordo uma ocasião, o Bruno, falando conosco, com a imprensa, ele dizia disso. O atleta, o gestor, essa mistura funciona, mas ela precisa ser bem trabalhada. Então, quer dizer, se você pensa em atleta como atleta, depois como um profissional, ele pode ter resultado. Então, o Brasil, para formar judocas, nadadores, jogadores de vôlei, basquete, vou pegar um exemplo aqui mais recente, um atleta da nossa cidade, um mestre de jiu-jitsu, né, que é o Rodrigo Cavaca. Ele lançou, inclusive, conosco no programa, que ele estava, inclusive, assumindo um dos treinadores do Vitor Belfort, que nos orgulha bastante, porém, o que a gente percebe, muita gente, às vezes, pratica uma modalidade e, mas tem a FUPS que ajuda, e não leva tanto com interesse. Então, vocês medem isso. O atleta, quando ele é adotado, né, ele tem essa ajuda, não importa quanto é a ajuda, mas ele tem que se dedicar à prática e ao estudo, senão não faz parte. A gente passa isso, né? Eu falo cada vez mais para os atletas essa imagem, né? Até para ele ser como a gente fala de atleta, querendo ou não, tem que ser vendável. Um patrocinador Exato. que quer investir, ele quer pegar um atleta que saiba falar bem, que saiba ter uma imagem boa, positiva, justamente que ele quer agregar o produto dele. Então, não só, né, os grandes empresários querem agregar a sua marca ao esporte que vem, que toda aquela história de saudável, uma coisa... O esporte, quando você fala esporte, já vem tudo o que é de bom. É o biotipo de um atleta. Exatamente. Né? Então, ele quer pegar um atleta com uma boa imagem. Esse negócio de ser um atleta bad boy, ser atleta Edmundo naquela época, exatamente. Né? Já caiu um pouco. Então, a gente passa isso aí para o atleta, né? Tenta estudar, tenta, né, ter uma conduta condizente com o esporte, que a sua imagem é muito importante, não só para o seu patrocinador, mas para as próximas gerações. Então, a gente passa essa ideia do social também para o atleta. Então, tem esse programa Campeão na Escola da Fundação Pro Esportes, que a gente visa justamente, junto com a SEDUC, levar os atletas de alto rendimento para essa molecada, para essa geração, para incentivar a prática desse esporte, justamente para mostrar o que o esporte pode proporcionar na vida delas, em termos de estudo ou então até como meio de vida. A gente vai tocar nesse assunto agora, vou passar só um recado aqui do Fundo Social de Solidariedade, bacana, inclusive, tenho certeza que o Miyashiro já fez a compra dele.
120 mil cartões foram confeccionados com motivos da cidade por artistas plásticos, muito legal, a custo de R$1 cada cartão. Não é para ajudar a prefeitura, é para ajudar o Fundo Social de Solidariedade. São 24 postos de venda, são muitas as entidades assistenciais que precisam dessa ajuda. Se parece, pô, Eduardo, mas é R$1, mas é R$1 seu, R$1 do Paulo, R$1 do... Somando, e foram 120 mil cartões. Então o fundo agradece quem puder ajudar. Eu sei que a gente comprou 2, comprou 5, comprou 10 e por aí vai, né? Então se você ainda não fez e pode fazê-lo, por exemplo, Conselheiro Nebias 388 é o Fundo Social, Gota de Leite, lá é um ponto de venda. E se você acessar o atendimento @santos.sp.gov.br ou www.santos.sp.gov.br, você vai acessar os 24 pontos de vendas, né? Para que você possa ajudar. Tem o Ilumina Santos, que é tão bacana ver a cidade colorida, bonita, iluminada, já uma tradição da cidade no Natal. Então, colabore com o Fundo Social de Solidariedade. Agora, em relação a isso, Paulo, essa questão até de ajudar o atleta, né? Esses programas, quais os programas que a FUPS tem trabalhado e tem colocado na prática? Então, tem esse projeto Campeão na Escola, que é uma parceria bem legal com a SEDUC, que a gente visa levar os atletas que representam Santos aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Então, o primeiro foi com a Maria Suelen, vice-campeã mundial, atleta olímpica, Bruno Mendonça e o Luiz Revite. Então, são atletas de seleção brasileira aí, Bruno campeão pan-americano, o Revite também estava em segundo no ranking, até operar o joelho agora. Então, são atletas que levam e passam uma mensagem para essa criançada. E, ao mesmo tempo, eles sentem essa interação. Que a gente põe, não só para falar, mas mostrar o que pode o esporte proporcionar à vida, mas a gente faz uma interação diretamente no tatame. Então, a gente escolhe essas escolas, a SEDUC, né, direciona. Então, tem todo um trabalho com a Dani Zangrando também, que está junto com a gente. Outra ex-atleta, né, Daniela Zangrando, que também tem conhecimento. E o Marcelo Rossi também. Aí, segura ela lá, porque senão ela vira concorrente da gente, porque ela é jornalista também, né? Então, deixa ela trabalhando lá, senão vira concorrente, né? Mulher bonita, jornalista. Então, tá vendo? Se formou, mas tá lá com ele. Segue o barco. Então, e também é formada em Direito. O que eu falo, através do esporte, a gente passa isso daí. Ela fala como exemplo, né? Através do esporte, conseguiu 2 bolsas na faculdade. Verdade. Né? E além de poder ter feito esporte, ter feito também Olimpíada, tudo. Então, a gente passa essa interação e faz a clínicazinha. Então, os alunos, você vê que o interesse aumenta, os professores passam esse feedback, o interesse pela modalidade aumentou muito. Né? A gente sente essa carência de... Dependendo dos locais que escolhem, tem uma procura ou nem tanto no esporte, porque hoje em dia você sabe o que a criança se interessa mais, né? Pela tecnologia, internet, iPad, então tudo depende do local. Antigamente a gente, querendo ou não, vivia na rua, vivia nos clubes, né? Era uma coisa muito que é um aspecto que eu ia tocar com você. Os clubes foram, na sua grande maioria, sumindo, né? Muitos Santos ainda tem uma tradição de manter alguns clubes, mas não como era antigamente. Esses clubes eram formadores, né? Na verdade, eles descobriam os atletas. Hoje você já não tem essa gama de clubes. Ficou mais difícil até essa relação de revelação de atletas? Ficou. A gente fala assim, fazia um campeonato de natação, tinha contagem de pontos. Eram 6 clubes aí da Baixada, ou 7, aí que era uma contagem, uma rivalidade, tinha até revezamento. Pegava um campeonato de basquete, tinham quase 12 equipes da região aqui. Então o time de basquete não precisava nem subir a capital. Né? Fazia um campeonato interno aqui, um campeonato santista muito forte. Hoje em dia são poucos clubes que investem na base. O Internacional, por exemplo, investe no basquete. A gente sabe, né, o quanto o associado, querendo ou não, gosta de uma sede social, gosta do... Mas o clube, graças a Deus, continua investindo na base, compete nas categorias aí, 5 categorias, a gente sabe o custo que é isso, além do transporte, o time hoje em dia, para fazer um jogo, tem que ir para São Paulo, né, tem o transporte do ônibus, de vez em quando a FUPS ajuda aí de uma forma ou outra, a gente também ajuda o Internacional, temos uma grande parceria, que eles cedem o distintivo para a gente, o nome Inter, que é o nosso time principal, e a gente tenta ajudar de uma forma ou outra. Porque um custo de um time desse que joga em casa, que tem que pagar uma taxa de arbitragem, eu estou falando em termos de categoria, um sub-13, quase R$500. Então é um custo muito alto. Antigamente a gente fazia esse esporte, a gente pegava Internacional, Vasco, Regatas, eu estou falando só da Bunda Praia, Inter, Atlético, né, Caiçara, aí Portuários, aí vai, Vila Souza, Tumiaru, tudo isso. Então a gente sentiu muito. Então as praças esportivas hoje em dia,
contamos com da prefeitura, tanto Rebouças, né? Temos algumas quadras aqui e algumas nós perdemos, É verdade. infelizmente. Mas E assim, não existe a lei da compensação porque não dá para compensar, porque na verdade a prefeitura ela tenta ocupar esses espaços, ela mesma fornecendo as áreas para a prática de esporte. Agora, por exemplo, a própria FUPES, né, ela consegue capitalizar investidores, por exemplo, apoiadores, empresas, que o país entrou, vamos dizer assim, numa onda um pouco de negativismo, né? Então, não vou investir, não vou fazer. E a Fundação Por Esporte, ela pode fazê-lo, ela tem como buscar até porque existem incentivos, né? Existem leis, por exemplo, o Promify, como outros caminhos. Mas como é que você tem sentido o mercado? não, a gente conseguiu esse ano alguns apoios aí, né? Na verdade, graças a Deus temos grandes empresários que têm essa visão para o esporte. Então a gente pega que investem muito, né? O Memorial de Santos apoia o ciclismo aí. O Pepe Alstucci tem uma visão, bem lembrado. Unisanta, Marcelo Teixeira também. Sim, família Teixeira, você tem uma visão. Inclusive, até mandar um grande abraço, né, a toda a estrutura da Unisanta, que me deixou até um pouco chateado recentemente, foi ver uma entrevista da Ana Marcela, né? E ela não citou uma vez, né, aqui a cidade de Santos, a Universidade de Santa Cecília. Não sei se você acompanhou essa entrevista. Eu não sei se você teve o mesmo sentimento. Eu não estou aqui para entrar em divergência de ninguém, mas um local onde eu fui bem recebido, um local que recebeu a minha família, um local que eu pude colocar o meu nome no cenário, no mínimo eu deveria tratar com mais respeito. E a Universidade de Santa Cecília faz isso muito bem e, como você viu também, se tiver que divergir, divirja, por favor. Não. Tem a Ozan também, que acabamos de fechar uma parceria com o seu Manolo. Conseguimos trazer 2 atletas aí. Uma é a Sabrina Custódio, até que está indo nos jogos, nos primeiros jogos, é a revelação aí. Ganhou 6 medalhas no regionais, 3 no atletismo, 3 na natação. Então, foi uma grande revelação nossa aí. Ela tem toda uma história de vida, aí se a gente começar a falar... E o Ozan, seu maneco. Seu Manolo, Seu Manolo acabou investindo... Então a gente vai fechando essas parcerias. A Unimed também é um parceiro nosso, a gente consegue pontualmente um apoio para o basquete sub-15, que justamente a FUPES ajuda nesse basquete também, que é feito tudo com um projeto junto com a SEMES, Bavi. Então a gente consegue algumas parcerias, até de restaurantes que ajudam nas modalidades, na parte da alimentação, que a gente for botar no papel também tem um custo. Então a gente vai pontuando e vai Paulo, vamos dar uma ideia. O Notícias e Companhia, como é um programa que fala de todos os assuntos, é um programa que fala para toda a região, todas as empresas que queiram participar desse trabalho, vamos fazer um projeto. O programa faz a visualização, abre espaço para que essas empresas possam ser mostradas. Porque muitas, é claro, o sujeito coloca a marca no atleta, mas ele também quer ter o retorno dele institucional. Vamos pensar nisso. O programa está aqui para ajudar também. Vamos fazer essa troca, até porque é importante. Eu vou dar um exemplo. Pegar um exemplo só. Nos Estados Unidos, as grandes empresas, Paulo, você deve ter conhecimento maior até do que eu, elas, na hora de fazer investimento em marketing, por exemplo, no final de um ano, elas vão fechar a planilha de 2015, elas já vislumbram tudo em esporte que é possível ter a sua marca unida a essa possibilidade. Então, muitos investimentos altos são depositados no esporte nos Estados Unidos. Então, um dos canais de investimento publicitário é o esporte. Não, legal. O esporte, na verdade, os Estados Unidos acho que está um passo à frente, né? O que ele pensa com o esporte, o que o esporte gera nos Estados Unidos em termos de negócio. A gente fala, exatamente. É uma coisa absurda. Então, eles sabem vender a imagem do atleta, sabem vincular essa imagem do atleta com a empresa, que forma uma imagem vencedora, que a gente fala, né? Sim. Agregando isso daí, além de saudável, tudo. Mas eles sabem vender o atleta. É o maior barato. Você pega um time, por exemplo, do interior, numa cidade pequena dos Estados Unidos, tem um time lá de handball, um exemplo. O símbolo desse time é uma abelha. Aquela abelha é transformada num bonequinho, aquilo vira uma peça para vender, aí tem a camisa, tem o souvenir, é souvenir para tudo. Eles, só de material, eles fazem aquilo produzir uma receita. Aí eles constroem ginásios, investem. E outra, a própria mídia nesses países, ela tem uma concepção diferente. Por quê? Eu vou pegar aqui um grande banco, se fosse do Brasil, procuraria aqui a TV Unisantos e diria o seguinte: olha, nós queremos transmitir o jogo da equipe de basquete categoria sub-15 de Santos. Quanto custa a planilha? Queremos fazer. Por quê? Ele terá visibilidade não somente de quem acompanha, mas de toda a pessoa que acompanhar o esporte, acompanhar o canal. Porque o esporte vende a imagem. Você foi muito feliz quando você disse, a imagem do bad boy do Edmundo não cabe mais.
Porque quando você coloca a sua marca num atleta, você quer o quê? Que ele mostre o rendimento, a categoria dele e a mesma forma o que ele pode fazer. Tanto que quando aconteceram alguns episódios de, entre aspas, né, doping de atletas no Brasil, aquilo trouxe um lado um pouco negativo. Algumas empresas deixaram de investir no esporte, achando... E não é, aquilo é um fato isolado. Às vezes o atleta passa por isso, não que ele não saiba, mas um desespero naquele momento, ele acha que vai dar algum rendimento, que ninguém vai perceber, e não é, e acaba não possibilitando isso. Só que isso acaba queimando, né, um bom canal alternativo de investimento. Acaba queimando o esporte, né? Além da vida do atleta pessoal também. Exato, que acaba muitas vezes ceifando a sua carreira. Eu vou ao último intervalo, a parte final do programa de hoje aqui com Paulo Miyashiro. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moraguiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-3083. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Já estamos de volta com a parte final. Finalzinho do programa um pouquinho mais curto, né? Mas a gente está aqui sempre com grandes convidados, assuntos importantes, e hoje não foge a regra. Paulo Miyashiro, ex-atleta do triatlon, atualmente presidente da Fundação Pro Esporte de Santos, um gestor de esporte da nossa cidade. Te deu aqui uma passada, né, em alguns aspectos do esporte. Paulo, gostaria que você aproveitasse esses minutos finais, falar um pouquinho, né, a respeito do que você espera, Santos nos Jogos Abertos, nos Jogos do Interior, né, Jogos Abertos do Interior, e o que a gente pode esperar daqui para frente do esporte. A gente sabe que o trabalho é árduo, né, é dia a dia.
Santos está muito bem nesses jogos abertos aí. Está com expectativa aí de ficar entre os 4 primeiros aí, disputar de igual para igual aconteceu nos regionais com São Bernardo. A gente sabe que São Bernardo e São José dos Campos estão com 2 equipes nível top do Brasil, de nível brasileiro mesmo. E então o Santos está já junto com o Piracicaba, Bauru e Mogi das Cruzes também disputando. São Caetano está a primeira vez na segunda divisão, onde Santos acabou derrotando ela e conseguindo essa vaga para a primeira nos jogos regionais. Então, mas Santos vai com equipe completa, todas as modalidades, né? E jogos é assim, modalidades surpreendem e algumas acabam decepcionando. Mas faz parte do esporte, é o que a gente passa essa responsabilidade para o atleta de representar a cidade de Santos. Não só representar, mas a gente quer ver vontade, né? Ir lá, vestir a camisa, a gente quer ver na verdade, o suor, o sangue, né? Pela cidade. Então, o resultado é uma consequência do empenho. É uma consequência, exatamente. Agora, justamente, tem alguns que são categoria sub-21 que vão jogar com adultos. Mas a gente quer ver saindo lá, indo para cima, não se afrouxando. Porque esses jogos aí sempre teve a fama de revelar e aí pode ser um desabrochar na vida desse atleta. Então, a gente passou essa responsabilidade para os técnicos, para os atletas, e Santos com certeza fará um bom papel. É isso aí. Tem alguma novidade que você possa adiantar alguma coisa da fundação, algo que vai acontecer daqui para o ano que vem, que vai ser uma grande novidade aí? Então, Santos, acho que agora aqui já pode falar, vai então ter uma grande festa do esporte santista aí, parceria com a TV Tribuna, então troféu Corpo e Ação FUPS, isso aí é de primeira mão, eu falei hoje com o Paulo, então já está tendo. Então a gente vai homenagear os atletas que representaram Santos aí nos Jogos Abertos, então em outras modalidades também que acontecem na cidade, né, que a TV Tribuna apoia. Então vamos ter uma grande festa dia 16 no Sesc. Então estão todos convidados aí às 7 horas da noite. A gente vai começar a fazer essa divulgação. Vai ter um prêmio por modalidade e também vai ter uma escolha do melhor atleta e atleta revelação que vai ser pelo site. Não tem vaidade não, é uma co-irmã, mandar um abraço a toda a equipe lá, já trabalhamos na empresa, né? Mandar um grande abraço ao Eduardo Silva, que é o capitão do time lá, né? E o time só anda bem se o capitão trabalhar bem, né? Então parabéns aí, é uma iniciativa positiva, né? E que todos entendam isso, que possa ser... Tem aquele negócio de bairrismo, não pode falar do outro, não tem isso não. A gente só cresce quando a gente observa as coisas boas e pega as coisas boas como exemplo para seguir o exemplo. É isso aí, tá certo. É pensar sempre no lado... para frente. Exatamente. Paulo, foi um prazer contar com você. Obrigado pela vinda. Sucesso, conte com a gente e que a Fundação Pro Esporte, o Esporte de Santos, seja um espelho para toda a nossa região, produzindo ótimos atletas. Fique com Deus, continue aqui com a nossa programação e voltamos na próxima aí com mais informações, sempre com assuntos pertinentes. Exceção feita da violência que a gente não fala, o resto a gente trabalha com ideias positivas para produzirmos pessoas inteligentes e também produtivas. Tchau, fique com Deus.